Olá, Igreja do Senhor, tudo bom? Meu nome é Israel Leonardo Fércio e eu estou aqui para compartilhar um pouco da parte de Deus para você. São mensagens bem simples, mas eu acho que vai edificar um pouco o teu coração. Quando Jesus nos faz uma pergunta, é necessário a gente ter discernimento de que exatamente responder. E foi justamente isso que aconteceu com Pedro. O texto de Mateus 16, do versículo 13 ao 19, diz que Jesus está vindo para Cesareia e ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Galera, o que o pessoal aí fora está dizendo que eu sou? Aí eles dizem, olha, tem gente que diz que o Senhor é João Batista, tem gente que diz que o Senhor é Elias, tem gente que diz que o Senhor é Moisés, os profetas. Jesus olha para eles e pergunta, e vocês, que dizem que eu sou? Pedro, com aquela ânsia, com aquele jeito sanguíneo dele falar, responde da parte de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa resposta mudou completamente a vida de Pedro, porque Jesus meio que, entre aspas, se surpreende com aquilo e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai te revelou isso. Isso me dá a entender que toda resposta que eu preciso dar a um chamado de Deus, toda resposta que eu preciso dar a uma pergunta de Deus, essa resposta precisa vir do próprio Deus a nós. Isso já me leva a entender que quando eu estou indeciso em relação a alguma coisa, a resposta ela não virá de mim. A resposta que eu preciso dar a Deus, a resposta que eu preciso dar a uma determinada situação, ela virá de Deus. Quando Pedro responde isso, Jesus já declara para ele, olha, você está certo, mas antes de te elogiar, eu quero te dizer uma coisa, essa excelente resposta que você me deu não veio de você. Essa excelente resposta veio do Pai que está no céu. E essa resposta mudou a vida de Pedro. E essa resposta pode mudar a tua vida também. Você deve ter percebido que no início desse nosso bate-papo eu te chamei de igreja. E não foi à toa que nós escolhemos esse ambiente para conversar com você. Você pode observar que nós estamos dentro de um templo completamente vazio. Eu já ouvi em pregações, pregadores dizerem, beleza, a igreja hoje está vazia, mas está bom porque está cheio de anjos sentados nos bancos que estão vazios. É ruim a igreja estar vazia? De um certo modo, sim. Para você, como pregador do evangelho, ou para você como alguém que se entende que tem um chamado, que acha que precisa pregar o evangelho, talvez isso não seja um bom sinal. Mas quando o texto da palavra vai concluir dizendo que também eu te digo que Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, o que Jesus está dizendo? A partir de uma resposta positiva sua, eu vou te colocar como fundamento de uma instituição chamada igreja, que também não é o templo, é você. E quando você observa um templo vazio, você precisa se entender como igreja mesmo assim, porque a igreja não é o templo, a igreja é você. E o texto vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Logicamente que a igreja hoje, principalmente no Brasil, vem sofrendo algumas retaliações, vem sofrendo algumas acusações. A igreja como instituição vem sofrendo algumas coisas e eu sei da parte de Deus que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor como instituição. Mas e quanto a você? Esse texto também vale para você. O que eu posso dizer para você é o que Jesus disse para Pedro, logo disse para o seu povo. Ei, você é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra você. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua finança. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua família. As portas do inferno não poderão prevalecer, sobrepujar os planos de Deus para com você. Porque você é a igreja. Deu para entender isso? Você é a igreja. Então tá,
Se eu estou dizendo para você que as portas do inferno não prevalecerão em nome de Jesus contra você, isso não fica só no barato, não só na frase. Existe uma ação que você precisa tomar, porque Deus trabalha mais na reação do que na ação. Deus, ele age mais reagindo a uma atitude sua do que simplesmente como um ato comissivo da parte dele. E qual é essa ação, Israel Leonardo, que eu preciso tomar? Está aqui no texto. Deus só respondeu isso para Pedro. E Deus só lançou uma palavra na vida de Pedro que ecoa até os dias de hoje, porque antes Pedro teve uma atitude. Pedro respondeu positivamente a pergunta de Jesus Cristo. Então você, igreja, eu quero te desafiar, responda ao chamado de Deus para a tua vida. Um dia eu respondi o chamado de Deus e Deus fez com que as coisas começassem a acontecer para mim. Quer que as coisas aconteçam para você? Não seja um templo vazio. Não seja um templo vazio como agora esse templo aqui está. Seja um templo cheio do Espírito Santo de Deus. Seja a casa de Deus. Seja a igreja de Deus. Responda positivamente ao chamado de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, contra o teu ministério. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesse dia. Deus te abençoe. Ok, então esse é o meu novo canal. Se você quiser fazer algumas críticas, receber ideias, palavras de oração, é só se inscrever no canal e mensalmente você vai estar recebendo aí as nossas mensagens, tá ok? Deus abençoe sua vida.